Olá, o nosso assunto agora é custo dos empréstimos de longo prazo. Sabemos que quanto maior o prazo, isso serve para financiamento, isso serve para um empréstimo tomado numa instituição financeira e nós sabemos que quanto mais esse prazo se alonga, mais aumentam os custos. Então vamos ver isso agora de maneira mais detalhada. O objetivo é apresentar os conceitos que se relacionam aos custos do empréstimos a longo prazo. Então, aqui nós vamos a uma introdução dessa parte, também fazendo uma abordagem do conceito das debêntures. Por quê? O custo de capital, ele se refere a quê? Aos custos que são necessários para fazer os investimentos. Então, nós sabemos que esses custos aqui e até a utilização de recursos pode ser por meio do capital de terceiros ou por meio do capital próprio. E esses custos dos empréstimos a longo prazo, ele diz o respeito a quê? A quanto custa tomar emprestado recursos com prazos que ultrapassam a 12 meses ou prazos que ultrapassam a 1 ano. Então, por isso que é importante, quando nós falamos sobre essa utilização de recursos, voltar aqui na nossa memória a lembrança de que uma empresa, de que um negócio, seja qual for aí o ramo, para que ele seja financiado, ele utiliza recursos próprios e recursos de terceiros. E quando se utiliza recursos de terceiros, principalmente em um prazo que supere a 12 meses, nós temos aí custos que se elevam. E é dentro dessa perspectiva que nós vamos falar agora. Entendendo o primeiro passo aqui, que são as debêntures, né? Então, o que são debêntures? São certificados de empréstimos de grandes somas. É considerado aí como um título mobiliário, com prazo de resgate estipulado e com uma remuneração por período de tempo também estipulado. Por quem ele é emitido? É emitido por sociedades anônimas e assegura aos seus possuidores o direito de crédito em relação à empresa que a emitiu. Então, quando nós falamos das demonstrações contábeis das empresas, as debêntures, elas aparecem como capital de terceiro de longo prazo. Então, ela vai aparecer onde? No passivo não circulante. E ela é uma fonte alternativa de captar recursos pelas empresas no mercado. E isso quando nós estamos falando aos financiamentos de projetos de longo prazo pela organização. Então, para você entender, já sabemos que as debêntures, elas figuram em certificados, né, de empréstimo, e não é de pequenas somas, mas são de grandes somas. Então, a princípio aqui, como nós estamos falando de custo de capital e onde se localiza isso, vamos ver onde é que está localizada as debêntures dentro de um demonstrativo contábil? Acompanhe comigo. Eu vou colocar aqui para vocês uma estrutura, tá, de balanço patrimonial. Então, dentro dessa estrutura, vamos lembrar que nós temos aqui o ativo. Esse ativo, ele representa o quê? Ele representa as aplicações de recursos, certo? Então, aqui são as aplicações. Essas aplicações, elas podem estar no ativo circulante, que são todos os bens e direitos que a empresa tem e que se relaciona a 1 ano, 12 meses. Então, aqui eu posso ter o caixa, eu posso ter os estoques, posso ter também contas a pagar no curto, aliás, contas a receber no curto prazo, certo? Mas as aplicações não são só de curto prazo, elas podem também ser de longo prazo. Então, eu tenho o ativo não circulante. O ativo não circulante, ele diz respeito a, por exemplo, os investimentos que superam a 1 ano. Então, quando eu somo ativo circulante e passivo e ativo não circulante, eu tenho ativo total. Vamos supor que esse ativo total seja 10 mil, como exemplo aqui. Ok, eu olhei, sei que eu tenho 10 mil de ativo total, mas eu quero saber qual que é a origem.
E é aí que entra o passivo mais o patrimônio líquido, que representam as origens de recursos. Então, dentro dessas origens, eu posso estar aqui falando de obrigações de curto prazo. Então, eu tenho o passivo circulante, certo? O passivo circulante são obrigações de curto prazo. Por exemplo, eu posso ter aqui a conta fornecedores. Mas eu tenho só obrigações de curto prazo, ou seja, aquilo que a minha empresa, o meu comércio tem que pagar em 12 meses? Não. Eu tenho as obrigações de longo prazo, então eu tenho o passivo não circulante. São obrigações de longo prazo, certo? Nessas obrigações de longo prazo que eu tenho aqui, é que estão as minhas debêntures, lembram-se? Certificados de empréstimos de longo prazo. Então, ela está no passivo não circulante. Por quê? Porque nós estamos entendendo que essa remuneração ou essa debênture, ela pode ser com um prazo de resgate estipulado acima de 12 meses. Então, ela passa a ser uma obrigação não circulante. Mas eu posso também utilizar recurso próprio que está dentro do patrimônio líquido. Aqui está o meu recurso próprio, como, por exemplo, o capital social. O que importa é entender que quando eu somar passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, eu tenha um valor que não seja em 10 centavos diferentes de 10 mil. Porque eu tenho que dizer que tudo que está sendo investido, certo? Tudo que está sendo aplicado tem uma origem. Então, as debêntures fazem parte do passivo não circulante. As debêntures, elas são uma forma de utilização, ou seja, de captação de recursos, já que nós vamos buscar os recursos para aplicar no ativo ao lado do passivo. Mas não é só essa. Vamos ver a próxima variável, ações. O que é uma ação? Você sabe o que é uma ação? Uma ação, às vezes, né, nós estamos tão acostumados a ver alguma reportagem ou a ler algum artigo que se refere a ações, já lembramos em bolsas de valores, né? Tudo isso já nos vem à mente, e é isso mesmo. Mas a ação, ela representa uma fração do capital social de uma empresa. Então, se eu tenho 200 ações ou uma ação, eu faço parte como acionista, a empresa também pertence a mim. O que muda é que quando eu tenho muitas ações, eu sou um acionista majoritário. Se eu tenho um número reduzido de ações, eu sou uma acionista minoritária. Mas não deixa de ser realidade que eu tenho participação nesse negócio. Por quê? Tendo uma ou 200 ações, eu sou acionista. Eu faço parte desse negócio. Qual que é a definição de ações? A empresa privada, ela pode buscar recursos para financiar seus projetos por meio de um IPO, que nós chamamos, que é oferta pública inicial. Agora, veja bem, isso é quando a empresa vai abrir o seu capital na Bolsa de Valores. E assim, os papéis vendidos aos investidores interessados são as ações, que podem ser ordinárias ou preferenciais. Então, antes de nós identificarmos o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial e o que ela concede de direito, é importante entender assim, ó. Quando uma empresa lança suas ações a primeira vez no mercado, a maior parte das vezes é quando essa empresa ela é privada, mas ela deseja fazer um investimento, por exemplo. Né, ampliar esse negócio, fazer um investimento, só que ela não tem como, porque ela não tem como obter recursos, talvez ela já tenha empréstimo, já tenha financiamento,
e talvez não seja esse o desejo dela mesmo. Ela queira captar recursos de outra forma. Então, o que essa empresa pode fazer? Ela pode abrir o seu capital e fazer um IPO, ou fazer um lançamento público de ações na Bolsa de Valores, lançar ações a primeira vez no mercado. Agora, é claro que para isso, ela vai ter que passar por uma série de processos, mas na prática e na lógica, é exatamente isso que acontece. Ela abre o seu capital a primeira vez, para quê? Para captar recursos do mercado. Agora, qual que é a diferença? Ações já sabemos que representa uma fração do capital social de uma empresa. Vamos ver qual é a diferença básica, né, entre essas ações, direcionando ações ordinárias e ações preferenciais? Bom, as ações ordinárias, elas concedem direito ao voto e, consequentemente, a participação na administração da empresa. O que ocorre de acordo com o volume de ações compradas pelo investidor, e ainda há a garantia de proteção aos sócios minoritários, e esse tal direito é conhecido como tag along. Bom, o que ocorre aqui é que quando há uma mudança, por exemplo, no controle gerencial da empresa, e os sócios ordinários, eles podem vender suas ações para o novo controle, e ele pode garantir, por exemplo, 80% do valor de mercado ao preço correspondente. Então, é exatamente isso que significa. Mas, assim, uma coisa importante que você saiba, o acionista ordinário, ou quem detém ações ordinárias, ele tem direito, e aí vai depender, claro, do número de votos que ele tem, se ele é um acionista majoritário, ele pode participar das reuniões, onde, por exemplo, é definido o novo conselho administrativo, o novo gestor financeiro da empresa, ele pode opinar. O que é diferente quando esse acionista não adquire ações ordinárias, mas adquire ações preferenciais. Veja o conceito de ações preferenciais. Primeiro, priorizam os investidores no sentido de proporcionar direitos maiores sobre os lucros e ativos da empresa. Portanto, se apresentam como títulos e normalmente são lastreadas por dividendos, os quais podem ser cumulativos, no sentido de que quaisquer atrasos passados devem ser pagos antes que as distribuições sejam executadas aos outros acionistas. Sabe qual que é a vantagem de uma ação preferencial? Primeira coisa é a preferência no recebimento de dividendos. Quando a empresa vai distribuir lucros, o acionista, mas aí o acionista ordinário não recebe, professora? Recebe. Só que quem recebe primeiro, quem tem a preferência nesse recebimento, é o acionista que detém ações preferenciais. Outra coisa importante de uma ação preferencial, vamos supor que essa empresa não vá bem e essa empresa seja liquidada. Num processo de liquidação da empresa, quem é que recebe primeiro? Quem tem ações ordinárias ou quem tem ações preferenciais? Quem tem ações preferenciais, só que tem um porém também. O acionista que tem ações preferenciais, ele não tem o direito de participação nas assembleias. Ah, então como decidir? Tem diferença no valor? Tem. Né? Tem diferença de preço. Da mesma empresa, por exemplo, eu vou pegar ações da Petrobras ou ações da Vale do Rio Doce. Tem diferença nos preços de ações ordinárias e ações preferenciais? Tem. Agora, quem é que define qual que é o melhor? Depende. Depende, de repente você é um acionista majoritário, tem muitas ações e você quer ficar por dentro do que acontece com essa empresa, do processo de tomada de decisão, da diretoria, da gestão. Ok, aí você vai comprar ações ordinárias. Agora, se você está mais para entrar como especulador nesse mercado, porque você quer receber dividendos, porque você quer ter essa preferência no recebimento caso a empresa distribua, você vai para a ação preferencial, porque aí você vai ter preferência no recebimento de dividendos. Tranquilo até aí? Então eu te espero na próxima.